Não passe por esta oração com pressa. Talvez Deus tenha trazido você até aqui porque existe uma voz dentro da sua família que precisa ser ouvida antes que seja tarde demais. Talvez exista um avô, uma avó, um pai idoso, uma mãe já cansada pelos anos, uma pessoa mais velha dentro da sua casa, uma pessoa que fala mais devagar, que repete histórias, que guarda silêncios longos, que olha pela janela como se estivesse conversando com um tempo que ninguém mais pergunta. Uma pessoa que já não corre como antes, que já não trabalha como antes, que já não decide com a mesma firmeza de antes, mas que ainda carrega dentro de si uma memória sagrada, uma sabedoria escondida, uma história que não pode ser descartada, uma bênção que talvez a sua família ainda não aprendeu a escutar. Hoje nós vamos orar pelos idosos, pelos avós, pelas avós, pelos pais que envelheceram em silêncio, pelas mães que deram a vida pelos filhos e hoje esperam uma ligação, pelos idosos esquecidos, pelos idosos que moram acompanhados, mas se sentem sozinhos, pelos que têm uma casa cheia, mas um coração vazio, pelos que são cuidados no corpo, mas nem sempre escutados na alma, porque existe uma verdade profunda que Deus quer nos recordar hoje. Os idosos não devem ser apenas assistidos, eles devem ser ouvidos, devem ser honrados, devem ser olhados com gratidão, porque guardam a sabedoria de um povo, guardam a memória daquilo que fomos, guardam cicatrizes que ensinam, guardam lágrimas que se transformaram em paciência, guardam conselhos que nasceram da dor, guardam histórias que uma geração apressada não pode perder. Não é por acaso que esta oração chegou até você. Talvez você tenha um avô para quem faz tempo que não liga. Talvez você tenha uma avó esperando ouvir a sua voz. Talvez exista um idoso na sua família que foi se apagando em silêncio. Talvez você mesmo seja uma pessoa idosa e tenha sentido que já não te escutam como antes. Talvez você sinta que a sua opinião já não importa, que as suas histórias cansam, que seus passos lentos incomodam, que a sua presença ficou invisível para pessoas que vivem sempre com pressa. Mas escute isto com o coração. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece dos anos. Deus não descarta aqueles que o mundo olha com pressa. Deus escuta a voz trêmula. Deus recolhe as lágrimas antigas. Deus honra as mãos enrugadas que trabalharam, cuidaram, cozinharam, plantaram, sustentaram, rezaram e abençoaram uma casa durante tantos anos. Hoje nós vamos pedir perdão, vamos pedir cura, vamos pedir reconciliação, vamos pedir que as famílias voltem a escutar seus idosos, vamos pedir que os avós não morram em vida por falta de atenção, vamos pedir que nenhuma pessoa idosa se sinta um peso, vamos pedir que os filhos voltem a olhar para seus pais com ternura, vamos pedir que os netos aprendam a receber a sabedoria que não se encontra nas telas. Vamos pedir que Deus visite as casas, os quartos, os hospitais, os lares de idosos, as camas, as cadeiras, as janelas e todos os lugares onde uma pessoa idosa espera amor. Respire fundo. Faça silêncio por um instante. Não comece esta oração com pressa, porque falar dos idosos exige delicadeza, exige memória, exige humildade, exige reconhecer que um dia todos nós precisaremos ser olhados com paciência. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo como um ato de fé e de amor. Escreva agora nos comentários: Senhor, ensina-me a escutar a sabedoria dos idosos. Escreva com respeito. Escreva como uma semente de reconciliação. Escreva pensando em um avô, em uma avó, em um pai, em uma mãe, em uma pessoa idosa que marcou a sua vida. E se quiser,
escreva também o nome de uma pessoa idosa por quem você deseja rezar. O nome do seu avô, o nome da sua avó, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome de alguém que está doente, o nome de alguém que vive sozinho, o nome de alguém que já partiu, mas deixou uma bênção na sua história. Hoje nós vamos formar uma corrente de oração pelos idosos, pelos que ainda estão conosco, pelos que esperam uma visita, pelos que precisam de consolo, pelos que carregam dores no corpo, pelos que têm medo de serem esquecidos, pelos que precisam ouvir que ainda são importantes. E eu também quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se você está ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal. Inscreva-se de verdade. Não deixe para depois. Essa é a única coisa que nós te pedimos com insistência, porque a sua inscrição fortalece esta missão de oração. Quando você se inscreve, você ajuda a palavra de Deus a chegar a mais famílias. A mais avós sozinhas. A mais filhos que precisam despertar. A mais netos que precisam voltar a valorizar suas raízes. A mais idosos que talvez estejam escutando esta oração com lágrimas nos olhos, sentindo que Deus ainda se lembra deles. Talvez para você seja apenas um clique, mas para alguém que está sozinho, sentado em uma cama, esperando uma palavra do céu, esse clique pode ser o caminho que Deus vai usar para levar consolo. A sua inscrição ajuda de verdade. Ela fortalece o canal. Ela sustenta esta corrente de fé. Ela ajuda mais pessoas a encontrarem uma oração no momento exato. Então se inscreva agora, deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém da sua família. Compartilhe com um filho que precisa se lembrar dos pais. Compartilhe com um neto que precisa ligar para os avós. Compartilhe com uma pessoa idosa que precisa se sentir abraçada por Deus. Faça isso como um gesto de amor. Faça isso como quem toca uma porta que nunca deveria ter sido fechada. Agora sim, coloque a mão sobre o coração, se puder. Feche os olhos e pense por um momento em uma pessoa idosa que foi importante na sua vida. Talvez você se lembre das mãos dela, da voz dela, da maneira como ela rezava, da forma como chamava o seu nome, da casa, da mesa, do conselho, do silêncio, do olhar. Talvez você sinta gratidão, talvez sinta saudade, talvez sinta culpa, talvez sinta que ainda há tempo para amar melhor. Entregue tudo a Deus e diga em silêncio: Senhor, aqui estou. Senhor, abre o meu coração. Senhor, ensina-me a escutar. Senhor, abençoa os idosos da minha família. Senhor, cura o que foi descuidado. Senhor, devolve dignidade onde houve esquecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai amado, eu entro agora na Tua presença com um coração humilde. Entro diante de Ti, trazendo a memória dos idosos, a memória dos avós, a memória das avós, a memória dos pais envelhecidos, a memória das mães cansadas, a memória daqueles que caminharam antes de nós, a memória de quem plantou para que outros pudessem colher, a memória de quem trabalhou em silêncio, a memória de quem cuidou de casas, famílias, filhos, netos, enfermos, caminhos e esperanças. Pai, hoje nós te pedimos pelos idosos, por cada idoso que se sente sozinho, por cada idosa que espera uma visita, por cada avô que guarda histórias que ninguém pergunta, por cada avó que repete conselhos, porque tem medo de que a família esqueça o que é importante, por cada pai idoso que já não tem a mesma força, mas ainda precisa de respeito, por cada mãe idosa que deu tanto de si e hoje precisa de ternura, por cada pessoa mais velha
que sente que o mundo corre rápido demais e a deixou para trás. Olha para eles, Senhor. Olha com amor. Olha com compaixão. Olha com a ternura com que tu olhas para aqueles que carregaram muitos anos sobre os ombros. Porque tu conheces cada história. Tu conheces cada ruga. Tu conheces cada lágrima. Tu conheces cada sacrifício. Tu conheces cada noite de preocupação. Tu conheces cada oração feita em silêncio. Tu sabes quantas vezes uma avó rezou por um neto que nem sabia que estava sendo protegido por suas orações. Tu sabes quantas vezes um avô trabalhou cansado para que não faltasse pão. Tu sabes quantas vezes uma mãe guardou a própria dor para não preocupar os filhos. Tu sabes quantas vezes um pai envelheceu em silêncio, sem saber como dizer que também precisava de carinho. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas vezes em que tivemos pressa. Perdoa-nos pelas vezes em que não escutamos. Perdoa-nos pelas vezes em que tratamos suas histórias como repetição. Perdoa-nos pelas vezes em que respondemos com impaciência. Perdoa-nos pelas vezes em que preferimos olhar para uma tela em vez de olhar nos olhos de quem nos ama. Perdoa-nos pelas ligações que não fizemos, pelas visitas que adiamos, pelos abraços que deixamos para depois, pelas palavras de gratidão que nunca dissemos, pelos silêncios que doeram, pelas ausências que pesaram, pelas feridas que deixamos em corações idosos que só queriam se sentir amados. Pai amado, transforma o nosso coração. Ensina-nos a escutar os idosos, não apenas assisti-los, não apenas resolver suas necessidades, não apenas comprar remédios, não apenas levá-los a uma consulta, não apenas perguntar se comeram. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. Ensina-nos a sentar com eles, a perguntar como se sentem, a escutar suas histórias, a receber seus conselhos, a respeitar seu ritmo, a entender seus medos, a olhar além de suas limitações, a perceber que por trás de uma voz lenta existe uma vida inteira. Por trás de mãos enrugadas existe trabalho, entrega e memória. Por trás de um corpo cansado existe uma alma que ainda ama. Por trás de um olhar distante pode existir uma história que precisa ser acolhida. Senhor, dá-nos paciência. Paciência para escutar o que já foi contado antes. Paciência para acompanhar passos lentos. Paciência para explicar sem humilhar. Paciência para cuidar sem tratar como peso. Paciência para repetir com amor. Paciência para compreender que a velhice também pode trazer medo, fragilidade, dor, confusão e necessidade de carinho. Dá-nos um coração mais humano, mais cristão, mais terno, mais atento, mais agradecido, porque uma família que não escuta seus idosos perde memória. E uma família que perde memória começa a esquecer de onde veio. Senhor, abençoa os avós, abençoa as avós, abençoa seus corpos cansados, abençoa suas mãos, abençoa seus joelhos, abençoa suas costas, abençoa seus olhos, abençoa sua memória, abençoa seu sono, abençoa seu coração, abençoa sua fé, abençoa seu silêncio, abençoa suas lembranças, abençoa seus dias, abençoa suas noites, abençoa seus medos, abençoa suas esperanças, abençoa as casas onde vivem, abençoa as camas onde descansam, abençoa os lugares onde esperam, abençoa os lares de idosos, abençoa os hospitais, abençoa as cadeiras perto das janelas, abençoa os corredores onde alguém caminha devagar, abençoa cada canto onde uma pessoa idosa se pergunta se ainda importa. Sim, Senhor, ela importa. Importa para ti. Importa para o céu. Importa para a história da sua família. Importa para o povo que carrega na memória dos seus idosos a sua própria alma. Pai,
Nós te pedimos pelos idosos abandonados, pelos que não recebem visitas, pelos que têm filhos, mas vivem como se não tivessem, pelos que esperam chamadas que não chegam, pelos que passam aniversários em silêncio, pelos que têm vergonha de pedir atenção, pelos que dizem, estou bem, mas por dentro estão tristes, pelos que não querem incomodar, pelos que comem sozinhos, pelos que dormem com medo, pelos que adoecem sem ter para quem ligar, pelos que choram sem fazer barulho. Senhor, visita-os, entra em seus quartos, senta ao lado deles, faz com que sintam que não estão esquecidos. Envia pessoas boas, envia vizinhos atentos, envia familiares despertos, envia cuidadores pacientes, envia comunidades que se lembrem deles, envia filhos arrependidos, envia netos amorosos, envia ligações inesperadas, envia abraços, envia companhia, envia consolo, e onde a presença humana não chegar, que chegue a presença de Deus. Senhor, nós te pedimos também pelos idosos que vivem dentro de uma família, mas se sentem invisíveis. Estão à mesa, mas ninguém pergunta nada. Estão na sala, mas ninguém se senta para conversar. Estão perto, mas emocionalmente sozinhos. Tem gente ao redor, mas nem sempre tem escuta. Pai, desperta essas famílias, desperta os filhos, desperta os netos, desperta os irmãos, desperta todos aqueles que se acostumaram com a presença dos seus idosos e deixaram de valorizá-la. Que não esperemos a ausência para reconhecer o tesouro. Que não esperemos o funeral para dizer palavras bonitas. Que não esperemos uma doença grave para abraçar. Que não esperemos uma despedida para escutar. Que o amor não chegue tarde. Que a gratidão não chegue tarde. Que a reconciliação não chegue tarde. Que a ternura não chegue tarde. Senhor, dá-nos tempo, mas dá-nos também decisão, porque muitas vezes dizemos, depois eu ligo, depois eu visito, depois eu escuto, depois eu agradeço, depois eu peço perdão. Mas o depois não está garantido. O amor se vive hoje, a escuta se oferece hoje, o abraço se entrega hoje, a gratidão se diz hoje, a reconciliação começa hoje. Pai amado, nós te pedimos por quem já perdeu seus avós, seus pais, ou uma pessoa idosa muito amada, por quem sente saudade, por quem se lembra de uma voz que já não escuta, por quem guarda uma cadeira vazia, por quem se arrepende de não ter escutado mais, por quem gostaria de ter mais uma conversa, mais um abraço, mais uma bênção, mais uma tarde. Senhor, consola esses corações, que a culpa seja curada, que a memória se transforme em gratidão, que a lembrança se transforme em oração, que o amor que ficou se transforme em uma nova forma de honrar aqueles que partiram, e que aqueles que ainda têm seus idosos vivos aprendam a não desperdiçar o tempo. Senhor, nós te pedimos pelos idosos enfermos, pelos que sentem dor no corpo, pelos que precisam de remédios, pelos que têm dificuldade para caminhar, pelos que perderam mobilidade, pelos que têm medo de cair, pelos que dependem dos outros, pelos que se sentem humilhados por precisar de ajuda, pelos que antes cuidavam e agora precisam ser cuidados. Pai, toca seus corpos, toca seus ossos, toca suas articulações, toca sua memória, toca seu coração, toca sua respiração, toca seu ânimo, toca seu medo, toca sua dignidade. Que ninguém se sinta menos amado por precisar de cuidado. Que ninguém se sinta inútil por não conseguir fazer o que fazia antes. Que ninguém se sinta descartado por envelhecer. Que cada idoso se lembre de que sua vida ainda tem valor, que sua presença ainda é bênção, que sua oração ainda tem força, que sua memória ainda é luz, que sua existência ainda é preciosa diante de Deus. Senhor,
Abençoa os cuidadores. Abençoa os filhos que cuidam de seus pais. Abençoa as filhas que sustentam uma casa e um coração ao mesmo tempo. Abençoa os netos que acompanham. Abençoa as enfermeiras. Abençoa os médicos. Abençoa aqueles que limpam, alimentam, escutam, levantam, dão banho, acompanham e consolam. Abençoa quem trabalha em lares de idosos. Abençoa quem cuida com paciência. Abençoa quem está cansado, mas continua amando. Dá força, dá descanso, dá ternura, dá equilíbrio, dá paciência, dá apoio, dá sabedoria. Dá um coração que não endureça pelo cansaço, porque cuidar também cansa, cuidar também exige, cuidar também dói. Mas quando o cuidado é feito com amor, ele se transforma em uma forma de oração. Senhor, dá-nos famílias que saibam cuidar sem dominar, ajudar sem humilhar, acompanhar sem apagar a voz do idoso, proteger sem tirar dignidade, servir sem impaciência, estar perto sem tratar como criança quem merece respeito. Porque uma pessoa idosa pode precisar de ajuda, mas não deixa de ter história. Pode precisar de apoio, mas não deixa de ter voz. Pode caminhar devagar, mas não deixa de ter alma. Pode depender de alguém, mas não deixa de ser imagem de Deus. Pai amado, hoje nós queremos te pedir algo profundo. Devolve a escuta às nossas casas. Que os filhos escutem os pais. Que os netos escutem os avós. Que as famílias escutem as histórias antigas. Que as novas gerações não desprezem aquilo que não viveram. Que aprendamos com aqueles que atravessaram dificuldades, pobrezas, perdas, trabalhos duros, mudanças, doenças, sacrifícios e noites de oração. Que compreendamos que a sabedoria nem sempre fala com palavras sofisticadas. Às vezes, ela fala com uma frase simples, com um conselho repetido, com uma advertência amorosa, com uma oração antiga, com uma receita de família, com uma história de sofrimento, com uma lágrima guardada, com uma bênção antes de sair de casa. Senhor, abre nossos ouvidos, abre nosso coração. Que não se percam as histórias dos nossos idosos, que não se perca a memória do nosso povo, que não se perca a fé simples daqueles que rezavam sem fazer barulho, que não se perca a bênção das avós que ensinaram a fazer o sinal da cruz, que não se perca o exemplo dos avós que trabalharam com honestidade, que não se percam as canções, as orações, as palavras, os valores, a paciência, a resistência e a fé. Senhor, existe uma sabedoria que não está nos livros. Existe uma sabedoria que se aprende vivendo. Existe uma sabedoria que nasce de perder e continuar amando. De cair e se levantar. De chorar e seguir. De esperar sem garantias. De rezar quando não havia respostas. De dividir quando havia pouco, de cuidar quando ninguém via. Essa sabedoria vive em muitos idosos, e nós precisamos aprender a escutá-la. Pai, nós te pedimos pelos jovens, pelos que não têm paciência com os idosos, pelos que pensam que tudo o que é novo é melhor, pelos que zombam da lentidão, pelos que se irritam com perguntas repetidas, pelos que não conhecem a história da própria família, pelos que não sabem o que seus avós sacrificaram. Senhor, toca os jovens, dá humildade, dá sensibilidade, dá gratidão, dá uma curiosidade santa pelas próprias raízes, dá amor pelos idosos, dá a graça de sentar e escutar antes que seja tarde. Que um jovem possa dizer: vô, conta de novo. Vó, me ensina essa oração. Pai, como foi a sua vida quando você era jovem? Mãe, que coisas você teve que enfrentar? Que voltem as perguntas, que voltem as conversas, que voltem as mesas cheias de memória, que voltem as bênçãos, que voltem os abraços sem pressa,
que a memória volte para dentro da casa. Senhor, nós te pedimos também pelos adultos que hoje cuidam de pais idosos e se sentem divididos entre trabalho, filhos, responsabilidades e cansaço. Dá força, dá organização, dá apoio, dá paciência, dá descanso, dá a graça de não ver seus pais como um peso, dá também a liberdade de reconhecer o próprio cansaço sem culpa. Porque amar não significa não se cansar. Amar significa permanecer buscando o bem, mesmo quando o caminho é exigente. Pai, sustenta essas famílias. Que ninguém cuide sozinho. Que haja união, que haja apoio, que haja compreensão, que haja divisão justa das responsabilidades, que não caia tudo sobre uma única pessoa. Que o cuidado dos idosos seja uma missão familiar e não um peso escondido sobre um só coração. Senhor, hoje pedimos por uma conversão na forma de olhar para a velhice. Que deixemos de ver a velhice como decadência, que aprendamos a vê-la como etapa sagrada, como tempo de memória, como tempo de bênção, como tempo de entrega, como tempo de escuta, como tempo em que Deus ainda fala. Porque enquanto há vida, há missão. Enquanto há sopro, há oração. Enquanto há coração, há amor. Enquanto há memória, há sabedoria. E mesmo quando a memória falha, mesmo quando as palavras se confundem, mesmo quando o corpo enfraquece, a dignidade permanece. A dignidade não envelhece. A imagem de Deus não se apaga. O valor de uma vida não diminui com os anos. Senhor, que esta oração desperte algo dentro de nós. Que depois de ouvi-la, alguém ligue para o avô. Que alguém visite a mãe. Que alguém peça perdão ao pai. Que alguém abrace uma pessoa idosa. Que alguém se sente para escutar uma história repetida, mas desta vez com amor. Que alguém pare de tratar com impaciência. Que alguém leve flores. Que alguém prepare um café. Que alguém toque uma mão enrugada e diga: obrigado. Obrigado pelo que você fez. Obrigado pelo que você suportou. Obrigado pelo que me ensinou. Obrigado por estar aqui. Pai amado, que esta oração não fique apenas em palavras, que ela se transforme em gesto, em ligação, em visita, em reconciliação, em paciência, em respeito, em cuidado, em memória, em amor concreto, porque a fé verdadeira se torna carne nas nossas atitudes. E amar os idosos é também amar a nossa própria história. Senhor, continuamos na Tua presença. Ainda há muito para apresentar. Ainda há feridas familiares que precisam ser curadas. Ainda há idosos que precisam de consolo. Ainda há filhos que precisam despertar. Ainda há netos que precisam voltar a escutar. Ainda há lares que precisam recuperar a memória e a gratidão. E agora vamos continuar orando com mais profundidade pelos idosos esquecidos, pelas famílias distantes, pelos cuidadores cansados, pela reconciliação entre gerações e por essa sabedoria sagrada que Deus colocou nos mais velhos, para que nenhum povo perca a sua alma. Senhor, nós continuamos diante da Tua presença. Não queremos sair depressa desta oração. Não queremos apenas ouvir uma mensagem bonita e depois voltar à mesma pressa. Não queremos apenas nos emocionar por alguns minutos e depois continuar tratando os idosos da nossa casa como vozes de fundo, como presenças apagadas, como pessoas que apenas precisam de remédio, de comida, de cama, de consulta, de ajuda física. Tudo isso é necessário. Tudo isso é importante. Mas hoje, o Senhor nos chama a algo mais profundo. Hoje, o Senhor nos chama a escutar. Aquela palavra que chegou até nós, dizendo que os idosos não devem ser apenas assistidos, mas antes de tudo escutados, porque guardam a sabedoria de um povo,
precisa entrar na nossa consciência, precisa entrar na nossa casa, precisa entrar nas nossas relações, precisa entrar no modo como olhamos para aqueles que vieram antes de nós. Porque talvez nós tenhamos aprendido a cuidar do corpo, mas esquecemos de acolher a alma. Talvez tenhamos aprendido a perguntar se tomou o remédio, mas esquecemos de perguntar se o coração está triste. Talvez tenhamos aprendido a levar ao médico, mas esquecemos de sentar ao lado. Talvez tenhamos aprendido a resolver coisas práticas, mas esquecemos de ouvir histórias antigas. Talvez tenhamos aprendido a proteger, mas esquecemos de respeitar. Talvez tenhamos aprendido a organizar a vida dos idosos, mas não aprendemos a honrar a vida que eles carregam dentro de si. Senhor, perdoa-nos por essa pressa. Perdoa-nos por esse olhar frio. Perdoa-nos quando achamos que uma pessoa idosa só precisa de assistência, quando na verdade ela também precisa de presença, precisa de escuta, precisa de conversa, precisa de tempo, precisa de dignidade, precisa sentir que ainda pertence, precisa sentir que ainda tem algo a dizer, precisa sentir que sua história não foi engolida pelo esquecimento. Pai amado, visita agora todas as famílias que se acostumaram a viver correndo. Famílias onde todos trabalham, todos estudam, todos estão ocupados, todos têm compromissos, todos têm telas nas mãos, todos têm pressa. Mas no meio dessa casa existe alguém esperando ser escutado. Uma avó que queria contar uma lembrança, um avô que queria dar um conselho, uma mãe idosa que queria falar daquilo que sente, um pai envelhecido que queria dizer que sente falta de ser procurado, um idoso que fala pouco porque percebeu que ninguém tem tempo, uma idosa que se cala porque cansou de receber respostas apressadas. Senhor, entra nessas casas, entra nas salas, entra nas cozinhas, entra nos quartos, entra nos corredores, entra nos domingos de família, entra nas mesas onde há comida, mas falta conversa. Entra nos lares onde há cuidado material, mas falta escuta emocional. Entra onde os idosos são vistos, mas não são ouvidos. Entra onde são ajudados, mas não são valorizados. Entra onde são protegidos, mas não são consultados. Entra onde estão vivos, mas se sentem lentamente esquecidos. Pai amado, ensina-nos a reconhecer que a sabedoria de um povo não está apenas nos livros, não está apenas nos diplomas, não está apenas nas notícias, não está apenas nas telas, não está apenas nas opiniões rápidas do mundo. A sabedoria de um povo também está nas mãos enrugadas, está nas histórias repetidas, está na fé simples, está na oração que atravessou décadas, está no conselho dado em voz baixa, está na memória de quem viu tempos difíceis e continuou de pé, está no olhar de quem perdeu muito, mas não perdeu a ternura, está no silêncio de quem já entendeu que nem tudo precisa ser respondido com barulho. Está na paciência de quem aprendeu, com a vida, que há dores que só amadurecem com o tempo, e há bênçãos que só se percebem depois de muitos anos. Senhor, dá-nos humildade para aprender com os idosos, porque uma geração que não escuta seus idosos começa a perder a alma, começa a repetir erros antigos, começa a desprezar raízes, começa a tratar a vida como se tudo tivesse começado agora, começa a esquecer sacrifícios, começa a desprezar memórias, começa a confundir novidade com sabedoria, começa a perder reverência, começa a achar que velocidade é profundidade. Mas não é, Senhor. Nem tudo o que é rápido é verdadeiro. Nem tudo o que é novo é mais sábio. Nem tudo o que é moderno cura a alma. Às vezes, a palavra que uma família precisa ouvir
está na boca de uma avó. Às vezes, a orientação que um neto precisa está na história de um avô. Às vezes, a paz que falta numa casa está guardada na oração de uma mãe idosa. Às vezes, a firmeza que um filho precisa está na experiência de um pai envelhecido. Senhor, abre os nossos ouvidos. Abre os ouvidos dos filhos. Abre os ouvidos dos netos. Abre os ouvidos dos jovens. Abre os ouvidos dos adultos. Abre os ouvidos das famílias inteiras. Que possamos escutar antes de corrigir. Escutar antes de interromper. Escutar antes de dizer que já sabemos. Escutar antes de rir de uma repetição. Escutar antes de tratar a lentidão como incômodo. Escutar antes que aquela voz se cale para sempre. Pai, nós te pedimos pelos idosos que repetem a mesma história muitas vezes. Talvez repitam porque aquela memória é preciosa. Talvez repitam porque têm medo de que a família esqueça. Talvez repitam porque aquela lembrança é uma das poucas coisas que ainda conseguem segurar com clareza. Talvez repitam porque naquele pedaço do passado ainda existe vida, ainda existe amor, ainda existe dor, ainda existe saudade, ainda existe identidade. Dá-nos paciência, dá-nos ternura, dá-nos a graça de não responder com irritação, dá-nos a graça de não dizer com frieza: você já contou isso? Eu já sei. De novo essa história. Perdoa-nos, Senhor, se já dissemos isso. Perdoa-nos se ferimos alguém com a nossa impaciência. Perdoa-nos se apagamos o brilho dos olhos de uma pessoa idosa que só queria compartilhar um pedaço da própria vida. Ensina-nos a escutar de novo, mesmo que já tenhamos ouvido. Ensina-nos a perceber que às vezes a história repetida é apenas um pedido disfarçado de atenção. É como se aquele coração dissesse: fique comigo mais um pouco. Não vá embora tão rápido. Eu ainda estou aqui. Minha vida ainda importa. Senhor, cura as casas onde os idosos foram tratados como peso. Cura as famílias onde os idosos só são lembrados quando precisam resolver algo. Cura os filhos que perderam a paciência. Cura os netos que se afastaram. Cura os idosos que se fecharam porque se sentiram rejeitados. Cura as mágoas antigas. Cura as palavras duras. Cura os silêncios longos. Cura as ausências. Cura as datas esquecidas. Cura os aniversários solitários. Cura as esperas não correspondidas. Cura as lágrimas escondidas no travesseiro. Pai amado, eu te peço agora por cada pessoa idosa que está ouvindo esta oração. Talvez você esteja aí, escutando com os olhos molhados. Talvez tenha se reconhecido em muitas palavras. Talvez tenha sentido que esta oração falou diretamente do seu coração. Talvez tenha pensado: eu também me sinto assim. Eu também sinto falta de ser escutado. Eu também sinto que minha família já não tem tempo. Eu também guardo tanta coisa dentro de mim. A você que está ouvindo, eu quero dizer com respeito e carinho: Deus vê você. Deus escuta você. A sua vida não perdeu valor. A sua história não é inútil. As suas orações têm força. A sua presença ainda é bênção. Mesmo que algumas pessoas não saibam reconhecer, o céu reconhece. Mesmo que a casa esteja distraída, Deus está atento. Mesmo que sua voz pareça fraca, ela chega ao coração do Pai. Mesmo que seus passos sejam lentos, sua vida continua sendo sagrada. Senhor, abraça agora cada idoso e cada idosa que se sente invisível. Abraça quem envelheceu sem receber gratidão. Abraça quem cuidou de muitos e hoje não se sente cuidado. Abraça quem deu a vida pelos filhos e agora espera pequenas demonstrações de amor. Abraça quem vive em um lar de idosos e sente saudade da própria casa. Abraça quem vive sozinho.
Abraça quem tem medo da noite. Abraça quem perdeu amigos, irmãos, esposo, esposa, companheiros de caminhada. Abraça quem sente que o mundo ficou vazio, porque muitas pessoas queridas já partiram. Abraça quem carrega dores no corpo e saudades na alma. Abraça quem tem dificuldade de falar, mas ainda tem muito para sentir. Abraça quem já não lembra de tudo, mas ainda merece ser amado em tudo. Pai amado, visita também os idosos com a memória fragilizada. Aqueles que esquecem nomes, aqueles que repetem perguntas, aqueles que se confundem, aqueles que se perdem no tempo, aqueles que às vezes não reconhecem rostos queridos, aqueles que fazem a família sofrer porque parecem se afastar pouco a pouco de suas próprias lembranças. Senhor, mesmo quando a memória falha, a dignidade permanece. Mesmo quando as palavras se embaralham, a alma continua sendo preciosa. Mesmo quando a mente se enfraquece, a imagem de Deus não se apaga. Ensina as famílias a amar para além da memória, a amar para além da conversa perfeita, a amar para além da lucidez constante, a amar com paciência, a amar com presença, a amar com cuidado, a amar com reverência. Senhor, nós te pedimos pelos cuidadores que estão cansados, porque cuidar de uma pessoa idosa exige força, exige tempo, exige renúncia, exige paciência, exige noites interrompidas, exige atenção, exige amor repetido em gestos pequenos. Há filhos cuidando de pais idosos, há filhas carregando grande parte do cuidado sozinhas, há netos ajudando como podem, há esposos idosos cuidando de esposas idosas, há esposas idosas cuidando de esposos frágeis, há cuidadores profissionais que veem diariamente dores, limitações e solidão. Senhor, fortalece todos eles, que o cansaço não apague o amor, que a rotina não endureça o coração, que a exaustão não se transforme em agressividade, que a pressão não gere culpa, que quem cuida também seja cuidado, que quem sustenta também seja sustentado, que quem escuta também encontre alguém que o escute, que quem oferece presença também receba presença. Pai, dá descanso aos cuidadores, dá apoio, dá ajuda, dá divisão justa das responsabilidades, dá recursos, dá serenidade, dá sabedoria, dá momentos de respiro, dá força emocional, dá um coração firme, mas terno. Que nenhuma pessoa que cuida de um idoso se sinta sozinha, que nenhuma família deixe o cuidado cair todo sobre uma única pessoa, que haja união, que haja diálogo, que haja compromisso, que haja justiça dentro da própria família. Senhor, cura também as culpas de quem não consegue fazer tudo. Há filhos que se sentem culpados porque trabalham muito. Há netos que gostariam de visitar mais. Há famílias divididas entre obrigações e amor. Há pessoas que cuidam, mas acham que nunca é suficiente. Há pessoas que se cobram demais. Pai, dá equilíbrio. Ensina-nos a amar de forma concreta, mas sem nos destruir. Ensina-nos a cuidar com responsabilidade, mas também com humildade. Ensina-nos a reconhecer limites. Ensina-nos a pedir ajuda. Ensina-nos a organizar o cuidado. Ensina-nos a transformar culpa em atitude e atitude em amor. Senhor, eu te peço por reconciliação entre gerações, porque há famílias onde idosos e jovens já não conseguem se entender. Os mais velhos acham que os jovens não escutam. Os jovens acham que os mais velhos não compreendem. Os adultos ficam no meio, cansados. As conversas viram conflito. As diferenças viram distância. As palavras viram julgamento. Pai amado, derrama sabedoria sobre essas relações. Que os idosos não sejam tratados como ultrapassados. Que os jovens não sejam tratados como perdidos.
Que os adultos não vivam esmagados tentando agradar todos. Que exista ponte. Que exista escuta. Que exista humildade dos dois lados. Que os mais jovens aprendam a honrar. Que os mais velhos sejam ajudados a compreender sem medo. Que todos se encontrem no amor. Senhor, ensina-nos que escutar os idosos não significa concordar com tudo. Significa respeitar. Significa acolher. Significa reconhecer valor. Significa permitir que uma vida inteira tenha voz. Significa honrar a história antes de responder. Significa compreender que uma opinião pode vir marcada por outra época, mas ainda carregada de amor, experiência e desejo de proteger. Dá-nos maturidade para discernir. Dá-nos amor para ouvir. Dá-nos sabedoria para dialogar. Dá-nos humildade para aprender. Pai amado, que esta oração seja uma chamada para muitos corações. Que alguém, depois de ouvir, pegue o telefone e ligue. Que alguém mande uma mensagem. Que alguém faça uma visita. Que alguém peça uma bênção. Que alguém sente ao lado de uma pessoa idosa, sem olhar o relógio. Que alguém pergunte: como foi a sua vida? O que você aprendeu com o tempo? Qual foi a maior dor que você venceu? Qual conselho você me daria? Qual oração sustentou você? O que você gostaria que a nossa família nunca esquecesse? Senhor, que essas perguntas voltem. Porque talvez existam tesouros escondidos dentro das nossas casas. Tesouros que não estão em cofres, mas em memórias, em histórias, em conselhos, em lágrimas, em receitas, em cantigas, em fotografias antigas, em orações simples, em objetos guardados, em cartas, em nomes, em lembranças que parecem pequenas, mas sustentam a identidade de uma família. Pai, não permitas que a pressa roube esses tesouros. Não permitas que a tecnologia substitua a presença. Não permitas que a distração destrua a memória. Não permitas que a impaciência mate a escuta. Não permitas que os idosos levem embora, em silêncio, aquilo que deveriam nos ensinar. Senhor, nós te pedimos por todos os idosos que vivem em lares, abrigos, casas de repouso e instituições. Abençoa cada um deles. Abençoa aqueles que recebem visitas e aqueles que não recebem. Abençoa aqueles que ainda esperam a família na porta. Abençoa aqueles que perguntam se alguém virá. Abençoa aqueles que fingem estar bem para não dar trabalho. Abençoa aqueles que se alegram com pequenas coisas. Abençoa aqueles que perderam referências. Abençoa aqueles que sentem saudade da própria casa. Abençoa aqueles que têm medo de morrer sozinhos. Senhor, que nenhuma pessoa idosa termine seus dias sem sentir dignidade. Que nenhuma pessoa idosa seja tratada como número. Que nenhum idoso seja reduzido a um leito. Que nenhuma idosa seja reduzida a uma rotina. Que cada um seja chamado pelo nome. Que cada um seja olhado nos olhos. Que cada um seja ouvido com paciência. Que cada um sinta que sua vida foi e continua sendo importante. Pai amado, abençoa os profissionais que trabalham nesses lugares. Que não falte humanidade. Que não falte paciência. Que não falte cuidado. Que não falte respeito. Que não falte ternura. Que não falte responsabilidade. Que cada gesto de cuidado seja feito como se fosse para Cristo. Porque Jesus também se esconde nos corpos frágeis, nas mãos trêmulas, nos olhos cansados, na voz baixa, na dependência, na vulnerabilidade. Senhor, ensina-nos a Te reconhecer nos idosos, a Te servir nos idosos, a Te escutar através deles. Porque muitas vezes aquilo que chamamos de fraqueza pode ser uma escola de amor. Aquilo que chamamos de lentidão pode ser um convite à presença. Aquilo que chamamos de repetição pode ser um apelo à paciência.
Aquilo que chamamos de dependência pode ser uma oportunidade de misericórdia. Pai, nós te pedimos por uma sociedade que saiba honrar seus idosos, uma sociedade que não descarte quem já não produz como antes, uma sociedade que não meça o valor de uma pessoa pela velocidade, pela juventude, pela utilidade econômica ou pela aparência, uma sociedade que reconheça que os idosos carregam memória, fé, cultura, luta, identidade. Uma sociedade que proteja, que escute, que cuide, que inclua, que respeite, que aprenda. Senhor, cura a cultura do descarte. Cura essa mentalidade que valoriza apenas o novo. Cura a frieza, que trata a velhice como problema. Cura a indiferença diante da solidão dos idosos. Cura o desprezo pelas histórias antigas. Cura a arrogância de uma geração que pensa não precisar de raízes. Nós precisamos de raízes, Senhor. Precisamos da memória. Precisamos da sabedoria. Precisamos dos que vieram antes. Precisamos dos que rezaram antes. Precisamos dos que sofreram antes. Precisamos dos que nos ensinaram a caminhar, mesmo quando hoje caminham devagar. Pai amado, que esta oração atravesse lares e consciências, que filhos se arrependam, que netos despertem, que famílias se reaproximem, que cuidadores sejam fortalecidos, que idosos sejam consolados, que feridas sejam curadas, que memórias sejam honradas, que a fala sobre escutar os idosos não fique apenas como uma bela frase, que ela se torne decisão, que ela se torne visita, que ela se torne tempo, que ela se torne respeito, que ela se torne escuta real, que ela se torne amor concreto. Senhor, eu te peço por aquele filho que tem vergonha de voltar atrás. Talvez ele tenha se afastado, talvez tenha perdido a paciência, talvez tenha falado duro, talvez tenha deixado passar tempo demais. Talvez hoje sinta culpa, mas não sabe como recomeçar. Dá coragem, Senhor. Dá humildade, dá uma oportunidade, dá uma palavra simples, dá uma porta aberta. Que esse filho consiga dizer: Pai, me perdoa. Mãe, eu senti sua falta. Eu quero te ouvir. Eu quero estar mais perto. Eu não quero deixar para depois. Senhor, eu te peço por aquele neto que se perdeu na correria, que cresceu, que ficou ocupado, que parou de visitar, que talvez ame muito os avós, mas não demonstra. Toca esse coração. Faz nascer nele uma saudade santa, uma vontade de ligar, uma vontade de visitar, uma vontade de ouvir, uma vontade de agradecer. Que ele entenda que um dia aquela voz pode não estar mais disponível. Que ele compreenda que alguns abraços não podem ser adiados. Que ele perceba que as histórias de uma família não devem morrer sem serem escutadas. Pai amado, eu te peço pelos idosos que carregam mágoas, mágoa de filhos ausentes, mágoa de promessas não cumpridas, mágoa de datas esquecidas, mágoa de palavras frias, mágoa de se sentirem deixados para depois. Senhor, cura esses corações. Não permitas que a velhice seja tomada por amargura. Não permitas que a solidão endureça a alma. Não permitas que a tristeza apague a fé. Dá consolo, dá paz, dá capacidade de perdoar, dá força para entregar a Ti aquilo que a família não soube cuidar. Dá a cada idoso a certeza de que, mesmo quando os homens falham, Deus permanece fiel. Senhor, te pedimos por aqueles que envelhecem com medo, medo de adoecer, medo de depender, medo de cair, medo de dar trabalho, medo de serem abandonados, medo de perder a memória, medo de morrer sozinhos. Pai, visita esses medos, derrama paz, derrama confiança, derrama companhia, derrama proteção.
Que cada idoso sinta que sua vida está em tuas mãos. Que cada idoso saiba que não caminha para o esquecimento, mas para os braços do Pai. Que cada etapa da vida seja iluminada pela esperança. Que a velhice não seja vista como fim sem sentido, mas como tempo sagrado de entrega, de bênção, de oração e de memória. Senhor, nós te pedimos por idosos pobres, por aqueles que não têm recursos, por aqueles que precisam escolher entre remédio e comida, por aqueles que vivem em casas simples, por aqueles que dependem da ajuda de outros, por aqueles que trabalharam tanto e hoje ainda enfrentam necessidades. Pai, abre caminhos de providência, envia ajuda, envia justiça, envia alimento, envia cuidado, envia atenção, envia políticas justas, envia pessoas generosas, envia comunidades que não fechem os olhos, que nenhum idoso seja deixado no abandono, que nenhuma idosa precise sofrer em silêncio por falta do básico, que a dignidade dos mais velhos seja protegida, que a sociedade acorde para cuidar daqueles que tanto já deram. Senhor, nós te pedimos também pelos idosos que são maltratados, pelos que sofrem agressões em silêncio, pelos que são humilhados, pelos que são explorados, pelos que têm seus bens tomados, pelos que são manipulados, pelos que têm medo de denunciar, pelos que vivem em ambientes de frieza, descuido ou violência. Pai, protege-os, levanta socorro, revela o que está escondido, dá coragem a quem precisa agir, dá justiça, dá libertação, dá abrigo, dá pessoas de bem ao redor. Que nenhum idoso seja ferido dentro do lugar onde deveria ser amado. Que nenhuma pessoa frágil seja explorada por quem deveria protegê-la. Que a luz de Deus entre em toda situação escondida. Que toda forma de violência contra os idosos seja interrompida. Senhor, que a nossa fé se transforme em cuidado, não apenas em palavras bonitas, não apenas em emoção, não apenas em oração que termina no vídeo, mas em gesto real, em ligação real, em visita real, em escuta real, em paciência real, em perdão real, em presença real. Porque a oração verdadeira precisa tocar a vida. E se hoje nós pedimos que os idosos sejam escutados, que esta oração nos faça levantar e agir, que alguém pare de adiar, que alguém deixe o orgulho cair, que alguém busque reconciliação, que alguém mande uma mensagem agora, que alguém anote o nome de um idoso no coração e diga: eu vou procurar essa pessoa, eu vou escutar melhor, eu vou amar enquanto há tempo. Senhor, continua trabalhando em nós, continua mexendo na nossa consciência, continua curando a indiferença, continua restaurando a memória das famílias, continua despertando filhos e netos, continua consolando os idosos, continua fortalecendo os cuidadores, continua colocando amor onde a rotina trouxe frieza, continua colocando ternura onde houve impaciência, continua colocando reconciliação onde houve distância. E enquanto esta oração continua, nós seguimos colocando diante de Ti todas as gerações da nossa casa, pedindo que os mais velhos sejam honrados, que os mais jovens sejam despertados e que nenhuma família perca a bênção de escutar a sabedoria que Deus colocou na vida daqueles que caminharam antes de nós. Senhor, chegamos ao bloco final desta oração, mas não chegamos ao fim daquilo que o Senhor quer transformar dentro de nós, porque esta palavra não pode terminar apenas como uma emoção passageira. Ela precisa virar gesto, precisa virar visita, precisa virar ligação, precisa virar escuta, precisa virar reconciliação, precisa virar paciência dentro de casa, precisa virar amor concreto. Hoje, Senhor,
nós entendemos com mais profundidade que os idosos não devem ser apenas assistidos. Eles devem ser escutados. Não devem ser tratados apenas como corpos frágeis que precisam de ajuda. Devem ser acolhidos como almas cheias de história. Não devem ser vistos apenas por suas limitações. Devem ser honrados pela sabedoria que guardam, porque neles vive a memória de um povo. Neles vive a história de uma família. Neles vivem orações antigas. Neles vivem sacrifícios que talvez nunca foram contados. Neles vivem lágrimas que sustentaram gerações. Neles vive uma sabedoria que não nasceu da pressa. Nasceu do trabalho, da dor, da espera, da fé, das perdas, dos caminhos difíceis, das noites em claro, das vezes em que faltava muito, mas ainda havia oração, das vezes em que a vida parecia dura, mas a esperança continuava acesa. Pai amado, perdoa-nos se esquecemos disso. Perdoa-nos se alguma vez olhamos para uma pessoa idosa como um peso. Perdoa-nos se tratamos com impaciência. Perdoa-nos se não tivemos tempo para escutar. Perdoa-nos se interrompemos suas histórias. Perdoa-nos se apagamos sua voz com respostas rápidas. Perdoa-nos se pensamos que já não tinham nada a ensinar. Perdoa-nos se cuidamos das necessidades externas, mas deixamos o coração abandonado. Perdoa-nos se perguntamos pelos remédios, mas não perguntamos pela tristeza. Perdoa-nos se perguntamos pela saúde, mas não perguntamos pela solidão. Perdoa-nos se organizamos horários, mas não oferecemos tempo. Perdoa-nos se estivemos perto no corpo, mas longe na alma. Senhor, cura essa forma fria de viver. Cura a nossa pressa. Cura a nossa indiferença. Cura a nossa dureza. Cura a nossa falta de memória. Cura a nossa maneira de tratar quem caminhou antes de nós. Dá-nos um coração que saiba parar. Um coração que saiba olhar. Um coração que saiba escutar. Um coração que não despreze a lentidão. Um coração que não zombe da fragilidade. Um coração que não trate a velhice como problema, mas como uma etapa sagrada da vida. Pai amado, abençoa agora todos os idosos. Abençoa os avós. Abençoa as avós. Abençoa os pais idosos. Abençoa as mães já cansadas pelos anos. Abençoa quem vive sozinho. Abençoa quem vive em lares de idosos. Abençoa quem está enfermo. Abençoa quem se sente esquecido. Abençoa quem ainda sorri, mesmo carregando por dentro uma tristeza silenciosa. Abençoa quem espera uma ligação. Abençoa quem espera uma visita. Abençoa quem olha fotografias antigas e sente que o tempo passou rápido demais. Abençoa quem sente saudade de pessoas que já partiram. Abençoa quem sente que sua casa já não é a mesma. Abençoa quem tem medo de incomodar. Abençoa quem não quer pedir ajuda. Abençoa quem repete, estou bem, mesmo quando o coração está cansado. Senhor, abraça cada idoso agora. Que cada pessoa idosa que escuta esta oração sinta a tua presença. Que não se sinta descartada. Que não se sinta invisível. Que não se sinta inútil. Que não se sinta um peso. Que sinta no fundo da alma que ainda é amada. Que ainda é importante. Que ainda tem voz. Que ainda tem missão. Que ainda pode abençoar. Que ainda pode rezar. Que ainda pode ensinar. Que ainda pode iluminar uma casa com a sua presença. Pai, toca os idosos que sentem dores no corpo. Toca seus ossos. Toca suas articulações. Toca suas mãos. Toca seus joelhos. Toca suas costas. Toca sua respiração. Toca seu sono. Toca sua memória. Toca seu ânimo. Toca seu coração. Dá alívio. Dá paciência. Dá companhia. Dá proteção. Dá dignidade. Dá uma noite tranquila. Dá uma manhã com esperança. Dá pessoas boas por perto. Dá cuidadores pacientes. Dá familiares atentos. Dá momentos simples de alegria.
Dá a certeza de que não estão sozinhos. Senhor, visita também os idosos que já não se lembram como antes, aqueles que esquecem nomes, aqueles que repetem perguntas, aqueles que se confundem, aqueles que precisam de ajuda para coisas simples, aqueles que sentem medo porque o mundo parece estranho, aqueles que vivem entre lembranças misturadas, aqueles que às vezes já não reconhecem rostos queridos. Pai amado, mesmo quando a memória falha, a dignidade permanece. Mesmo quando as palavras se perdem, a alma continua preciosa. Mesmo quando o corpo enfraquece, a imagem de Deus não se apaga. Ensina-nos a amar também nessa etapa, a amar sem exigir perfeição, a amar sem perder a paciência, a amar sem humilhar, a amar sem tratar com dureza, a amar com presença, a amar com ternura, a amar como Tu nos amas. Senhor, abençoa os cuidadores, abençoa quem cuida dos pais, abençoa quem cuida dos avós, abençoa quem trabalha em lares de idosos, abençoa enfermeiros, abençoa médicos, abençoa familiares que acompanham consultas, abençoa quem prepara remédios, abençoa quem dá comida, abençoa quem ajuda a levantar. Abençoa quem limpa, escuta, sustenta e consola. Abençoa quem se cansa, mas continua. Abençoa quem chora escondido, porque sente que não dá conta. Abençoa quem ama, mas também está esgotado. Pai, dá força, dá descanso, dá paciência, dá apoio, dá serenidade, dá sabedoria, dá ajuda, dá um coração firme e terno. Que quem cuida também seja cuidado. Que quem escuta também seja escutado. Que quem sustenta também seja sustentado. Que nenhuma família deixe todo o peso sobre uma única pessoa. Que haja união, que haja colaboração, que haja responsabilidade compartilhada, que haja amor concreto. Senhor, desperta os filhos, desperta os netos, desperta as famílias, desperta quem ainda tem tempo. Que ninguém espere a ausência para valorizar. Que ninguém espere a doença para visitar. Que ninguém espere a despedida para pedir perdão. Que ninguém espere o funeral para dizer palavras bonitas. Que ninguém espere o silêncio definitivo para lembrar daquela voz. Que o amor chegue a tempo. Que a ligação chegue a tempo. Que a visita chegue a tempo. Que o abraço chegue a tempo. Que a gratidão chegue a tempo. Que a reconciliação chegue a tempo. Pai amado, coloca dentro de nós uma decisão concreta. Que depois desta oração, alguém ligue para o avô. Que alguém visite a avó. Que alguém sente ao lado da mãe idosa. Que alguém escute o pai envelhecido. Que alguém peça perdão. Que alguém diga obrigado. Que alguém prepare um café. Que alguém pergunte por uma história antiga. Que alguém escute sem olhar para o relógio. Que alguém segure uma mão enrugada com amor. Que alguém entenda que presença também é oração. Senhor, faz com que nossas casas voltem a ter memória. Que voltem as conversas. Que voltem as bênçãos. Que voltem as histórias de família. Que voltem as orações aprendidas com os avós. Que voltem os conselhos dados com ternura. Que voltem as mesas onde os idosos têm lugar. Que voltem os domingos sem tanta pressa. Que voltem os abraços. Que volte o respeito. Que volte a gratidão. Que volte a escuta. Pai, que os jovens aprendam a ouvir. Que não desprezem a experiência. Que não zombem da lentidão. Que não confundam modernidade com sabedoria. Que descubram que muitas respostas que procuram fora talvez estejam guardadas dentro da história da própria família. Que perguntem, que se interessem, que queiram saber, que queiram aprender. Que possam dizer: vó, conta de novo. Vô, me ensina essa oração. Pai, como foi a sua vida? Mãe, o que você enfrentou?
O que você aprendeu com os anos? Que conselho você me daria? O que a nossa família nunca deveria esquecer? Senhor, que essas perguntas voltem, porque quando uma família escuta seus idosos, recupera suas raízes. E quando recupera suas raízes, caminha com mais firmeza. Pai amado, cura as feridas entre gerações, cura as palavras duras, cura as distâncias, cura os silêncios, cura os ressentimentos, cura os mal-entendidos, cura as ausências, cura a impaciência, cura o orgulho, cura a frieza, cura tudo aquilo que separou filhos de pais, netos de avós, jovens dos mais velhos. Que existam pontes, que exista humildade, que exista perdão, que exista diálogo, que exista encontro, que exista amor. Senhor, abençoa também quem já perdeu seus idosos queridos, quem sente saudade, quem sente falta de uma voz, quem gostaria de ouvir uma história mais uma vez, quem gostaria de receber mais uma bênção, quem carrega culpa por não ter amado melhor, quem sente que deixou algo pendente. Pai, consola esses corações, que a memória não seja apenas dor, que se transforme em gratidão, que se transforme em oração, que se transforme em aprendizado, que se transforme em uma nova forma de honrar aqueles que partiram, e que quem ainda tem seus idosos vivos não desperdice o tempo que ainda possui. Senhor, nós te pedimos por uma sociedade mais humana, uma sociedade que não descarte os idosos, uma sociedade que não valorize as pessoas apenas pela produtividade. Uma sociedade que não adore a juventude e despreze a velhice. Uma sociedade que compreenda que os idosos são memória viva, são raízes, são testemunhas, são mestres silenciosos, são bibliotecas da alma, são guardiões de histórias, são presença sagrada. Pai, cura a cultura do descarte, cura a indiferença, cura a impaciência, cura a frieza, cura essa ideia de que só vale quem produz, quem corre, quem responde rápido, quem permanece forte. Ensina-nos que também existe valor na fragilidade, também existe beleza na lentidão, também existe ensinamento na dependência, também existe presença de Deus na velhice, também existe missão nos últimos anos da vida. Senhor, hoje colocamos no teu altar todos os idosos da nossa família, os que estão perto, os que estão longe, os que estão saudáveis, os que estão enfermos, os que estão alegres, os que estão tristes, os que falam muito, os que ficaram calados, os que se lembram de tudo, os que já não lembram como antes, os que vivem em casa, os que vivem em instituições, os que se sentem amados, os que se sentem esquecidos. Todos, Senhor, todos estão diante de Ti. Cobre-os com Teu amor, cobre-os com Tua paz, cobre-os com Tua ternura, cobre-os com Tua proteção, cobre-os com Tua misericórdia, e a nós, dá-nos a graça de honrá-los, não apenas com palavras, mas com gestos, com tempo, com paciência, com presença, com escuta, com respeito, com amor concreto. Senhor, que esta oração não termine apenas como emoção, que termine como decisão. Decisão de ligar, decisão de visitar, decisão de escutar, decisão de pedir perdão, decisão de agradecer, decisão de cuidar melhor, decisão de valorizar enquanto há tempo, decisão de não permitir que os idosos sejam esquecidos dentro das nossas próprias casas. E agora, você que está ouvindo esta oração, faça uma entrega final. Pense em uma pessoa idosa, pense no rosto dela, nas mãos dela, na voz dela, na história dela, e diga ao Senhor no seu coração: Senhor, abençoa esta pessoa. Senhor, cuida da sua vida. Senhor, consola o seu coração. Senhor, cura suas dores. Senhor, não permitas que ela se sinta esquecida. Senhor, ensina-me a escutar. Senhor,
ensina-me a amar melhor. Senhor, ensina-me a honrar a sabedoria dos idosos. Amém. E antes de terminar, eu quero te pedir algo muito importante. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se agora neste canal. Se você está ouvindo pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se de verdade. Essa é a única coisa que nós te pedimos com insistência, porque a sua inscrição fortalece esta missão de oração. Ela ajuda a palavra de Deus a chegar a mais famílias, a mais idosos sozinhos, a mais avós esquecidas, a mais filhos que precisam despertar, a mais netos que precisam voltar às suas raízes, a mais corações que precisam lembrar que amar também é escutar. A sua inscrição ajuda de verdade. Não é apenas um clique. É uma forma concreta de ajudar esta corrente de fé a continuar viva. Deixe o seu like. Compartilhe esta oração com alguém da sua família. Talvez este vídeo seja o instrumento que Deus usará para que hoje alguém ligue para um avô, visite uma mãe, abrace um pai idoso ou escute uma avó com mais amor. E escreva nos comentários, como ato final de fé: Senhor, ensina-me a escutar a sabedoria dos idosos. Se quiser, escreva também o nome de uma pessoa idosa por quem você está rezando. Vamos continuar unidos em oração. Vamos continuar apresentando nossos idosos diante de Deus. Vamos continuar pedindo que nenhuma pessoa idosa seja esquecida. Vamos continuar acreditando que uma família que escuta seus idosos se torna mais sábia, mais humana e mais abençoada. Que o Senhor abençoe todos os avós. Que o Senhor abençoe todas as avós. Que o Senhor abençoe todos os idosos. Que o Senhor console os que estão sozinhos. Que o Senhor fortaleça os enfermos. Que o Senhor sustente os cuidadores. Que o Senhor desperte os filhos. Que o Senhor aproxime os netos. Que o Senhor cure as feridas familiares. Que o Senhor devolva a escuta às nossas casas. Que o Senhor nos ensine a honrar a memória, a história e a sabedoria daqueles que caminharam antes de nós. E que nunca esqueçamos: os idosos não devem ser apenas assistidos, eles devem ser escutados, porque guardam a sabedoria de um povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.